Fala pessoal, tranquilidade, né? Vamos voltar aí falando sobre a evolução da manutenção, né? As evoluções aí, né? A gente veio da primeira evolução, segunda evolução, terceira evolução, extremamente importante, a automação e a mecanização. Fechou? E aqui nós vamos, né, para a outra aqui chamada, né, ainda continuando, né, um pouquinho aí sobre a terceira, a terceira geração, né, essa terceira revolução, aonde veio aí, né, o conceito de manutenção preditiva, né? Então precisava fazer o que, né, aumentar a produtividade e as falhas, querendo ou não, elas provocavam o que? Muitas consequências. E como, né, tanto na segurança e também podemos dizer no meio ambiente, certo? Olha que coisa, né? No momento que os padrões de exigências nessas áreas estão aumentando rapidamente e em algumas partes do mundo estamos chegando a um ponto em que as empresas devem satisfazer as expectativas do que de segurança e de preservação ambiental, pessoal. Então a gente quando trabalha de manutenção, a manutenção não deve ser feita de qualquer jeito, pensada de qualquer forma, né? A gente precisa tirar, né, alguns certificados, né, o ISO, né, a gente vai ver relacionado a esses certificados, que além, né, da manutenção, a gente precisa prever essa segurança, né? A gente precisa preservar o meio ambiente, né? Inclusive na manutenção, né, pode observar que os maquinários estão cada vez mais tendo que respeitar a norma NR12, né, uma norma de segurança dessas máquinas. E aí, no caso, onde reforçou, né, o conceito do que? Nessa terceira geração de preditiva. Então, nada mais com a manutenção preditiva, né, chegaremos um pouco além, falando um pouco mais devagar sobre ela, é o que? A gente criar, né, criar expectativas ali, né, usar equipamentos, né, para antecipar, né, verificar com antecedência, né, um suposto problema, uma suposta falha, né? Estão usando os, né, equipamentos ali instalados, né, que a gente podem, né, pensando, né, na ideia de indústria 4.0, né, equipamentos que estão, né, conectados via nuvem, que mandam informações, né, de equipamentos, né, como um scan, né, e um motor que faz a leitura de sua temperatura, né, da vibração, e através disso a gente consegue ter uma noção de agir no ponto corretamente no momento correto. E lógico, né, a gente precisa, não adianta a gente ter uma manutenção preditiva e sendo que o planejamento não ocorra, porque querendo ou não, a preditiva eu estou prevendo essa situação e eu preciso parar o maquinário para poder fazer essa manutenção para não dar uma quebra, né, do nada. Para entrar com uma corretiva, que às vezes corretiva a gente não tem material, a gente não sabe. E quando a gente está fazendo a leitura, né, fazendo a varredura aí com equipamentos específicos, né, nos maquinários, a gente consegue atuar da melhor forma. Olha que coisa bacana, né? A gente pensa que manutenção é uma coisinha, né, pequena. Aí dentro da manutenção a gente vem com a ideia de benchmarking, né? Marking. O que seria o benchmarking? Nada mais, pessoal, é uma comparação. A gente pode levar em consideração uma comparação na manutenção entre as empresas, né? O que a gente pode sofisticar e melhorar, né? Um planejamento ali para reduzir custo. A manutenção ela costuma ser o que? A pessoa costuma ser avaliado por quem? Pela disponibilidade. Disponibilidade, o que mais a gente pode ser um indicador aí para indicar que a manutenção está trabalhando, né, de maneira correta, está sendo atuada de maneira é, correta, exata ali, certo? Então podemos dizer o que? Ó, então, a gente, além da disponibilidade, a gente tem que tomar cuidado que em relação ao custo, certo? Ó,
o que necessita a gente ter, né, uma relação, né, tranquila, produção e manutenção? Né, nós precisamos o que? Investir, né, capacitar, né, equipamentos aí, né? Isso infelizmente eleva o custo, mas a longo, né, prazo, também podemos dizer a curto prazo, né, isso aí é de grande importância. Certo? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Manutenção, pessoal, né, o Abra 1, em 2007, né, em 2007 isso daqui, em 2025, e ainda continua sendo, né, um gargalo dentro da manutenção. Porque se eu tenho um alto custo, o que gera um alto custo? Altas manutenções, vamos pensar agora em manutenção. De quebras de máquinas, produções paradas, certo? Então, um dos indicadores mais importantes de desempenho da manutenção, isso o que, né? Relacionado, falado pelas empresas, considerado pelas empresas, né? Foi o custo seguido depois da disponibilidade operacional. E o que é o benchmarking aí na manutenção industrial? É nada mais que eu acabei de falar. É uma referência, é uma medida, pessoal, é um performance, uma comparação aí. Né? Também podemos dizer que é o que? Um padrão do que? Padrão de excelência. Né? Em determinado processo. Né? Indicações de desempenho. O que são esses indicadores de desempenho? Né? Qual é a melhor disponibilidade? Qual é a melhor segurança? Qual é o melhor custo aí? Pá, beleza. Então, resumindo tudo isso, né, o benchmarks, né, são que fatos. É um processo que proporciona o que? Uma melhoria, né, uma performance aí, uma melhoria de performance. Tá aqui, ó. Então, tudo que a gente relaciona a ferramentas, então a gente pega, aplica o benchmarking para o quê? Né? Em comparação com dois processos. Por que aquele processo está bacana e aquele não? Né? Um indicador que pode ser relacionado não somente na manutenção, como eu acabei de dizer, na produção. Por que naquela empresa funciona e por que aqui não funciona? Então eu levo uma comparação aí para proporcionar o que eu posso melhorar, para aumentar minha disponibilidade, para me reduzir o meu custo. Então tudo isso a gente tem que pensar quando está relacionado à área da manutenção. Beleza, falando, né, na parte estrutural, né, industrial, aí, a estrutura industrial, a gente pode ter, né, alguns tipos funcional aí de indústria. Como a gestão empresarial está fundamentada, né, em 4 áreas distintas, né, a gente pode determinar, né, fundamentar essa gestão empresarial da seguinte forma, né, o industrial, comercial, administrativa e financeira. Então, os principais processos aí, ó. Então, a estrutura da manutenção né, funciona da seguinte forma. Eu tenho uma hierarquia ali que precisa ser obedecida. Então, o superintendente da fábrica aqui, vamos dizer, né, o diretor da fábrica está aqui, ó, no pilar. Né, o diretor ali em cima. Aí eu consigo derivar, né, isso aí da seguinte forma, que do diretor eu vou ter quem? O gerente administrativo, o gerente de manutenção, o gerente de produção e o gerente de engenharia. A gente consegue encontrar essa estrutura dentro da indústria, porque se eu não tenho esse feedback, né, isso tudo unido, né, um setor dando esse feedback para o outro, interligando, cada setor, né, responsável por um determinado, né, ambiente de trabalho,
Porque eu não posso colocar uma pessoa só para, né, para tomar conta de tudo isso aqui. Se eu colocar uma pessoa para tomar tudo isso daí, e aí vai dar pepino, né? Vai ficar complicado. Então, beleza. Vamos seguir. Opa. Então lá, aqui separando o gerente de manutenção, o gerente de manutenção está dividido em algumas coisinhas. O gerente de manutenção ele vai estar aqui responsável a cuidar da mecânica, responsável por eletricidade, né, na parte da elétrica e a parte de instrumentação, e o planejamento e complementar. Só que se a gente observar aqui, né, daqui eu tenho alguns pontos que são interligados, ó, são pontos chaves. São pontos chaves, ó. Beleza. Seguindo, né? Aqui temos o setor de engenharia, né? O gerente de engenharia. Então, essa aqui já é uma parte estrutural de uma indústria. E também a gente pode identificar, né, a divisão na área da manutenção em si da seguinte forma aí. A manutenção ela pode ser dividida em 3 partes. Ela pode ser dividida na oficina, né, de usinagem, que é onde tem os tornos, né? Deixa eu apagar aqui. Né, onde eu tenho o setor de tornearia, fresagem, montagem, ajustagem, a oficina de caldeiraria, né, a calandragem, a serralheria, a forja, a solda, a oficina elétrica, né, a recuperação de motor, a recuperação de transformadores, testes elétricos, mas isso vai depender da estrutura da empresa, a estrutura, né, da indústria aí, porque existem indústrias de grande porte, indústrias de pequeno porte, então cada um vai ter uma estrutura industrial diferente. Beleza. E o que a gente pode entender, né, por esse organograma aí, né, desculpe. Então, dependendo do tipo da indústria, é feita a separação, pessoal. Tem empresas que o setor de manutenção está interligado quem? O setor de elétrica, juntamente com o setor de mecânica. Como existem indústrias que aonde eu tenho esse organograma diferente, eu tenho essa separação da manutenção. Então eu vou ter vamos supor, um encarregado de manutenção elétrica e um encarregado de manutenção mecânica. E além do mais, dentro dessas atividades existem a hierarquia dentro dessas funções. Então, o mecânico, né, vou ter algumas hierarquias, que é o mecânico C, B, mecânico A, como também o eletricista. Cada indústria vai ter o quê? Né, a sua estrutura. Né? Se eu pegar uma indústria metalúrgica, ela vai ter, né, uma estrutura. Então, a gente tem que pensar na manutenção e implantar um setor de manutenção devidamente adequado para cada indústria. Show de bola. Beleza, qual seria o tamanho da sua empresa? Né? Qualquer empresa, como ela é considerada de grande porte, como ela é considerada de pequeno porte? Então, uma empresa, para ela ser considerada, pessoal, microempresa, né? Para ela se tornar indústria, ela precisa ter 19 empregados. Nossa! Mas calma aí. Respira aí que no próximo bloco nós continuamos. Qual é o tamanho da sua empresa? Fechou? Até mais e vamos para cima.